Então, pessoal, eu sou o Marcos Suzano, sou percussionista, sou músico profissional já há uns 35 anos, mas antes disso eu já tocava, né? Durante o meu curso de economia, que eu sou formado em economia pela UFRJ. Até mesmo um pouquinho antes eu já tocava aqui choro, samba, né? E levava meu som com a rapaziada aqui do Rio. E aí ao longo da minha carreira eu fui me especializando em alguns instrumentos. O pandeiro é o meu principal instrumento, mas eu adoro também a família da percussão quase toda e também gosto muito da coisa eletrônica que me seduz, eu sei usar, gosto de usar e tudo mais, né? E é o tal negócio, né? Assim, isso me fez acabar tocando assim, realmente numa posição interessante no mercado musical, no meio musical, né? Eu sou um músico, eu sou um performer muitas vezes assim, eu tenho meu trabalho solo, mas eu acompanho muitos artistas, no momento com o Ney Matogrosso, né? Mas já toquei com muita gente aqui no Brasil, muita gente boa, gente maravilhosa, né? E também adoro dar aula, adoro dar workshop, adoro dar aula, dei aula aqui no Brasil, em vários lugares, no mundo inteiro, Japão, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, França. Para mim, foi um maior barato esse convite aqui do terceiro Festival Internacional de Percussão de Curitiba, para a criação de um solo, né? Então, quando eu fui convidado, a ideia de criar um solo para filmado, né, a versão online, para mim eu fiquei muito contente, porque eu estava já desenvolvendo uma possibilidade interessante no instrumento. O instrumento que eu escolhi foi o pandeiro, né? E é interessante, assim, para falar sobre esse solo, é uma peça que é uma composição própria, que ela mescla momentos de uma certa abertura para a liberdade, porém ela segue uma linha, uma ideia assim de tantos em tantos compassos, de tantos em tantos tempos. Eu tento, a partir da levada inicial, apresentar um groove, uma batida nova, né? Assim por diante, até do início do solo, que vocês vão ver, até a parte em que ele fica bem mais firulado, mais poderoso, o som mais forte, e aí volta para o início, entendeu? Ele tem uma dinâmica interessante de leveza e crescimento, leveza, muito crescimento e depois volta, né? E essa ideia que também é uma coisa que permeia mais ou menos a forma do percussionista tocar. A gente tem que estar muito atento com a dinâmica, tem que estar atento com a respiração da música em si, né? E essa batida que eu pensei, foi um negócio engraçado, porque meu filho agora tem 19 anos, mas há 2 anos atrás, na Copa do Mundo de 2018, né? A gente estava aqui conversando, ele falou: "Aí pai, já ouviu o tamborzão 150? O tamborzão é a batida do funk aqui do Rio, né? Isso é o tamborzão, né? E aí ele falou assim, eu falei: "Não, cara, eu sabia que o tamborzão era 130 e que era até uma batida assim, que era um andamento assim, que para tocar o pandeiro da maneira tradicional me incomodava um pouco, porque eu nunca senti que era aquela levada assim, né? Mas quando ele falou 150, eu fiquei com isso na cabeça. Aí tava a Copa do Mundo rolando, e eu tava vendo um jogo aqui na sala, aqui no sofá, e aí eu falei, 150, aí eu peguei um pandeiro assim, falei, pô, peguei o meu celular, botei aqui no ombro, aqui, que nem um papagaio, né, assim, aí liguei o clique, e aí ficou 150, né? Aí eu fiquei lá, pô, aí eu comecei a pensar, pô, como é que é 150? Aí comecei a brincar, assim, intercalando esse movimento aqui, né, de uma mão com a outra. Porque eu imaginei o seguinte, que o grande lance do pandeiro, o pandeiro tem uma coisa que, na minha opinião, a partir de 140 BPM, se você tocar da maneira tradicional, da maneira de preenchida, ele fica um pouco cansativo, assim, porque é muita subdivisão, na minha opinião, fica meio neurótico, né? Eu falei, 150 ia ficar neurose total, né? E aí, bom, eu pensei, de repente, se a gente conseguir fazer uma coisa que ficasse, porque ele não exige o preenchimento completo, mas ele exige ali uma série de notinhas, de ghost notes, notas fantásticas que ficam ali permeando. Então eu fiquei aqui e pensando nisso aqui. Então quando eu comecei a pensar no 150, uma mão trabalhando com a outra aqui, né? Então esse movimento, eu falei, ih, caramba! E eu até pratiquei isso com um pandeiro de papelão, que eu ganhei do meu amigo lá de Brasília, que faz uns pandeiros incríveis de papelão.
de papel de saco de cimento, que ele era muito leve. Eu falei, pô, tá o maior timbre. Aí eu comecei a reparar que esse tipo de batida, ela soa bem em quase tudo quanto é pandeiro, porque ela tem a ver exatamente com a delicadeza da nuance, das notinhas, né? De você ficar aqui, ó, preenchendo, e ao mesmo tempo ela muda a posição. Por isso que eu chamei de Novas Possibilidades, o nome da peça. E basicamente a peça toda é composta nesse sentido aqui, né? E você ficar aqui, pensando aqui, até usando esse aqui fazendo grave. Esse grave aqui vem da minha prática assim de tábua, sabe, da coisa de tocar tábua, porque tem que usar muito para fazer o Gá na baia, na tábua grave, né? Então esse é uma explosão aqui, né? É uma coisa muito interessante isso, assim, de você poder. E ao mesmo tempo, eu já gravei isso em algumas músicas, assim, por aí, sabe, em alguns projetos. E eu saquei que entrou muito bem na base, sabe? De repente tava lá uma base rolando, eu meti esse pandeiro, ficou um balanço, ficou legal pra caramba. E sem ele tá ali presente, ele não preencheu tanto, ele ocupou o espaço de uma maneira legal. Que isso que eu acho que é bacana, sabe? Nessa hora de você, da colocação do instrumento, no mercado, assim, na hora de trabalhar, gravar uma música que vai tocar em tudo quanto é lugar, ou que as pessoas vão tentar colocar para fazer ela tocar, né? Então você tem que pensar exatamente além da sonoridade, assim, tá tudo certo, você tem que pensar na batida, se ela realmente vai somar. E eu tenho usado bastante essa levada. Só que no meio da história, eu também, ao mesmo tempo, comecei a estudar esse movimento aqui de trabalhar aqui, de fazer. Aí eu pensei, pô, podia terminar o solo com isso, então aí, em algum momento esse troço tinha que entrar. Acaba sendo um recurso também interessante, uma firula. Essa aí até numa situação de solo ela é mais legal mesmo, ela até cria um clima mais emocionante, assim, né? Você fazer. Mas no fundo, a principal sugestão que eu estou lançando com esse solo é essa mudança da posição aqui. Isso aí que é uma coisa interessante, que é bem gostoso, né? Bem legal assim, ó, e não é difícil de fazer, né? É uma coisa que depende exatamente da coordenação entre uma mão. As semicolcheias estão aqui, você vai ficar coordenando entre a mão esquerda e a mão direita, né? O único lance brabo é o pandeiro na vertical. É isso aí, galera. Simbora. E vida longa ao Festival Internacional de Percussão de Curitiba. Valeu. Um abraço para todos.